Ezequiel 22:30 está escrito assim: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, mas eu não, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Vou ler mais uma vez. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. É Deus falando. Deus queria alguém para orar. Deus queria alguém para interceder. Deus queria alguém com fé que cresce nele, confiasse nele, o buscasse. Ele procurou, mas não encontrou. E nos nossos dias Ele quer ver quem são aqueles que tapam as brechas, quem são aqueles que o buscam, que creem, que perseveram. Diga assim comigo: eu vou tapar as brechas, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou interceder em nome de Jesus. Você crê que o Senhor vai falar conosco? Então coloque tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, vai aplaudindo, vai glorificando. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos vamos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça. Remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe caneta e papel, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. O Ezequiel era de família sacerdotal. E ele seria preparado para ser sacerdote, para servir no templo. No entanto, na juventude, algo terrível acontece, que é a invasão pelos babilônios, a destruição do templo, de Jerusalém, tudo. E ele vai ser levado também para a Babilônia. E lá na Babilônia, Deus vai falar com ele e faz dele profeta. E Deus vai trazer diversas revelações. E dentre elas, a que está aqui no capítulo 22, Deus revela a Ezequiel um panorama da sociedade de Jerusalém, do povo e do porquê ter chegado àquela situação. Então eu quero ler com você a partir do versículo 26. Deus traz aqui um panorama geral da situação. Olha como é que estava a sociedade de Jerusalém, o povo de maneira geral. Encontrou aí? Ezequiel 22, versículo 26. Os seus sacerdotes, aqui é Deus falando, os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela, Jerusalém, são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubada, vendo vaidade e predizendo-lhes mentira e dizendo: assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando e fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Note que aqui é Deus falando, começa no versículo 23, e veio a minha palavra do Senhor. Deus não tem uma opinião a respeito de ninguém, Deus tem um diagnóstico, Deus conhece os corações. Note toda a sociedade de Jerusalém à época, estamos falando de fatos que aconteceram há 2.500 anos atrás. Toda a Jerusalém estava afastada de Deus, afastada do Senhor. Os sacerdotes que eram para ser exemplo, homens santos,
roupas separadas. O sumo sacerdote, quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, depois confira no livro do Êxodo, Deus manda fazer uma lâmina de ouro para colocar na testa do sumo sacerdote, né? E a lâmina com uma inscrição dizendo santidade ao Senhor, santo ao Senhor. Os sacerdotes deveriam ser santos, deveriam servir ao Senhor com temor, com reverência, deveriam ser os primeiros a permanecerem fiéis à palavra de Deus. As coisas, os utensílios, os objetos para serviço do Senhor eram separados, tinham que ser santos e consagrados. Aquilo que o povo trazia, as ofertas, tinha que ser separada para Deus, tinha que ser tratada com temor, com reverência. Os sacerdotes perderam o temor de Deus, perderam completamente a reverência, não tinham mais distinção do santo e do profano. Deus havia estabelecido o dia de adoração, não é, o sábado, que não era para trabalhar, não era para fazer qualquer outra atividade, era não só para descansar do trabalho, não era só um dia de folga, mas era um dia de adoração, de buscar a Deus, era dia de ir ao templo, apresentar ofertas e sacrifícios, mas não tinha mais o culto, não tinha mais coração, não tinha mais busca verdadeira. Os sacerdotes se corromperam de todo, fizeram o povo, né, se afastarem de Deus, profanaram aquilo que Deus estabeleceu. Deus queria o seu povo o cultuando, o adorando, o servindo, mas os sacerdotes, que eram para ser os primeiros, largaram isso, não serviram a Deus, perderam o temor de Deus, transgrediam a lei. Era para ser exemplo de fidelidade, era para ser exemplo de santidade, transgrediam. Mas não eram só sacerdotes. Lemos, o versículo 27 fala dos príncipes. Os príncipes aqui são os líderes, aqueles que exerciam autoridade, os principais da sociedade, as pessoas que tinham poder e influência na sociedade. Os poderosos só queriam saber de si mesmos. Os poderosos só queriam saber de dinheiro. E a analogia é clara, assim como o lobo vai sobre a presa. Um lobo não está preocupado se a ovelha vai ter saúde. O lobo está preocupado em saciar sua fome, está preocupado em se alimentar, está preocupado em saciar a sua barriga. E aqui Deus faz essa analogia dizendo que os influentes, os poderosos, a classe dominante, usava os demais para benefício próprio, por avareza, por dinheiro. Os profetas, que eram para ser boca de Deus, que eram para anunciar a palavra de Deus, a vontade de Deus, pregavam mentira, falavam sem Deus ter falado, colocavam aparência. Quando diz aqui no texto, reboco de cal não adubado, é aparência. Você já ouviu aquela expressão para inglês ver? Lá na Inglaterra, em algumas cidades, por exemplo, eles fazem, depois você consulta na internet, por exemplo, onde passa trem, onde passa metrô, no meio assim de cidade, ou rua, túnel, e vai ter, por exemplo, um espaço entre um prédio e outro, uma casa e outra. O que eles fazem? Eles colocam tipo uma fachada. Quem olha do lado de lá, vê aquela fachada, pensa que é uma casa integrada, é um prédio integrado, germinado, Tem aquela fachada. E é nesse sentido, aparência, para dizer, eu sou profeta de Deus, eu falo em nome de Deus, e falava mentiras, pregava e falava aquilo que Deus não falou. A violência imperava. O versículo 29, vemos um povo violento, um povo que oprime os outros, um povo que roubava os outros, um povo que afligia os pobres, os necessitados. A violência imperava, a violência dominava. E Deus, nesse contexto todo de completa apostasia, de completo abandono da sua palavra, do Senhor, do temor de Deus, perderam completamente o temor. Nesse contexto, Deus procura uma pessoa. O que é que Deus queria ver em pelo menos um? O que Jeremias disse. Vá comigo em Jeremias capítulo 5. Jeremias testemunha e, aliás, Jeremias profetiza durante décadas para que houvesse arrependimento. Jeremias capítulo 5, nós vamos ler o versículo 1. Jeremias profetiza durante décadas para que houvesse arrependimento, quebrantamento, buscassem ao Senhor, mas não queriam saber. E olha o que Deus esperava, olha o que Deus queria ver. Jeremias 5, versículo 1. Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem, que pratique
a justiça, ou busque a verdade. Quantas pessoas Deus estava procurando? Pelo menos uma que praticasse a justiça. Minha gente, o certo é certo, mesmo que todo mundo faça o errado. E o errado é errado, mesmo que todo mundo diga que é certo. Deus procura um que pratique a justiça, mas não encontra. Deus procura um que queira viver a verdade, mas não encontra, só mentiras. Os sacerdotes se corromperam, os profetas se corromperam, os líderes, os governantes se corromperam, o povo se corrompeu. Note que estamos lendo a respeito de fatos de 2.500 anos atrás. Mas será que isso que está escrito aqui, será que acontece nos nossos dias? Volta lá comigo em Ezequiel 22. Repito, fatos de 2.500 anos atrás. Mas será que isso acontece na sociedade brasileira? Será que na sociedade brasileira, Ezequiel 22, versículo 26, será que na sociedade brasileira tem pastores, tem servos de Deus que deveriam ser exemplo aos outros, mas transgridem a lei? Será que nos nossos dias tem gente que deveria ser exemplo para os outros, mas é motivo de escândalo? Será que tem? Será que existe ou não? Infelizmente tem. Infelizmente tem muitos escândalos. Muita gente que deveria ser exemplo e não é. Muita gente que deveria ser servo de Deus, servir a Deus e dar exemplo, mas não dá. Preguei no outro dia sobre ser a carta de Cristo, e a mensagem não pode ser só da boca para fora. Quem leva a mensagem tem que ser exemplo. Jesus deu exemplo. Paulo fala a Timóteo, fala a Tito, nós temos que ser o exemplo. Será que tem? Tem, e muitos infelizmente. Será que nos nossos dias, versículo 26, os príncipes trazem entre os nossos dias são os governantes, a classe política? Será que tem gente nos nossos dias políticos que roubam dinheiro público? Na realidade, diz Margaret Thatcher, não sei se você já ouviu falar dela, Margaret Thatcher, ela foi primeira-ministra da Inglaterra, e ela certa feita disse uma frase: não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte, dinheiro do pagador de impostos, dinheiro do pagador de impostos. Mas nos nossos dias, será que tem político que rouba? Será que tem casos de corrupção no nosso país? Não lhe parece uma sensação de impunidade? Não lhe parece que paira isso na sociedade? Só vai preso quem rouba a galinha, mas o político, aquele que tem dinheiro, não vai preso, que tem dinheiro para pagar advogados? Olha só, então os governantes querem saber de si, de avareza, quanto mais tem, mais quer ter. É verdade ou não? Olha só, será que nos nossos dias tem falsos profetas? Será que nos nossos dias tem gente que fala aquilo que Deus não falou? Será que nos nossos dias tem gente que vive vida de aparência e diz que é de Deus e não é Deus coisa nenhuma? Ou se tem muito. Tem muito. Será que nos nossos dias a violência está generalizada, a maldade está difundida? Será? Eu não tenho a menor dúvida. Vivemos em dias de gente que se finge de entregador de comida, você pede aí, aqueles que andam com a mochila, o motoqueiro que anda com a mochila, o camarada coloca uma mochila nas costas para se fingir de entregador de comida, para assaltar os outros. E não só assalta, mata. Vivemos em dias de gente que tem a audácia de 5 da manhã para um ponto de ônibus para roubar um trabalhador que está indo para a empresa. É verdade ou não? Vivemos em dias em que a maldade está tamanha. Eu li, a minha esposa estava lendo, aliás, para mim, uma notícia chocante. Uma menina de 1 ano de idade, um bebê, uma criança. A mãe teve o bebê separada do pai, a criança tinha um padrasto. Esse padrasto violenta a menina, violentou, estuprou. Além de violentar, espancou até a morte. Um bebê de 1 ano de idade. E depois de espancar a criança até a morte, para disfarçar a maldade, leva com a mãe, e isso com o consentimento da mãe em presença dela, leva a criança para o hospital, dizendo que foi uma queda, que caiu e se machucou. E aí examinaram, viram a menina violentada, ligaram para a polícia, o casal foi preso.
Mas olha a maldade, uma criança de 1 ano de idade. Vivemos em dias em que tem mulheres que encomendam a morte do marido para ficar com a herança. Maridos que encomendam a morte da mulher. Ou você nunca viu isso? Ou estou falando alguma coisa demais? Esses jornais por aí de tragédia é só o que passa. A maldade, o roubo, a violência aumenta a cada dia mais. Está avassalador. Então aquilo que aconteceu há 2.500 anos atrás continua acontecendo nos nossos dias. Há 2.500 anos atrás Deus busca uma pessoa para crer nele. Alguém que amasse a sua justiça, alguém que dissesse: Senhor, tem misericórdia, meu Deus age, meu Deus opera, porque, amados, a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. É o que diz lá em Tiago 2,13, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus é misericordioso, Deus vai avisando, Deus vai avisando, Deus vai avisando. Você já viu aquele ditado que diz: quem avisa, amigo é. Deus foi avisando, 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 mas não deram ouvidos. Deus procura um para se colocar na brecha, para orar, para clamar. No meio dos sacerdotes não tinha, no meio da classe governante não tinha, no meio dos profetas não tinha, no meio do povo não tinha, e Jerusalém veio abaixo, ruiu, padeceu. Mas nos nossos dias, Deus quer ver quem está na brecha. Sabe por quê? Porque nos nossos dias não é uma cidade que virá abaixo, é um mundo que irá sucumbir. Esse mundo que hoje existe, diz lá a carta de Pedro, está reservado para o fogo, para ser destruído, para ser aniquilado. Muita gente ouve que Jesus está voltando, mas não dá ouvidos. Deus está usando aí, a natureza está gritando. Você viu essa semana agora, essa semana a última, é a tragédia em Petrópolis. Você viu? Que tragédia, minha gente. Que tragédia. Mais de 100 pessoas mortas. Uma cidade enlutada, desmoronou e saiu derrubando tudo, matando gente. Essa semana foi Petrópolis, mas até outro dia atrás era Franco da Rocha, era aqui o Imbu, até outro dia atrás era Minas Gerais, até outro dia atrás era a Bahia, né, as inundações, até outro dia atrás era um vulcão lá de não sei aonde. Vocês estão entendendo que é muita coisa em tão pouco tempo? Todo dia é algo diferente, todo dia é uma catástrofe, é uma tragédia. É Deus deixando claro, os sinais estão acontecendo, Jesus está voltando, o mundo vai sucumbir, esse mundo vai ser destruído, vai ser queimado. A porta da salvação continua sendo estreita e a da perdição larga. E aí eu tenho que me posicionar, porque eu não posso olhar só a palavra de longe. Agora vamos trazer isso para nós, porque é fácil falar dessa turma que já morreu. Isso aqui que está aqui, essa turma toda já morreu. Só tem um que está vivo, Deus. É fácil falar da vida dos outros. Político é ladrão, né? Os pastores e não sei quem. Agora vamos trazer para nós. Como assim, pastor, trazer para nós? Aqui fala de sacerdotes, e a palavra deixa claro que nós somos, 1 de Pedro 2,9, um sacerdócio real. A palavra diz que o Senhor nos comprou para ser sacerdotes. Olha só, Apocalipse 5, Deus procura alguém, vamos ler de novo, onde iniciamos a mensagem, a Ezequiel 22, versículo 30, e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando a brecha, que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha, um homem. Olha só, Deus utiliza um exemplo simples lá do dia a dia deles para trazer uma verdade espiritual, porque Deus, diga comigo, Deus é a solução. Deus só não aponta só o pecado e diz o pecado é esse. Deus dá a solução. Lembra lá das cartas do Apocalipse? Deus fala, Jesus aponta os pecados, mas diz, arrepende-te. Ele fala à igreja de Laodiceia, aponta, vai dizer, é pobre, cega, miserável, nu, e aí ele vai dizer, eis que estou à porta e bato, arrepende-te. Se alguém abrir a porta e me deixar entrar, vou entrar e você há. Mas aqui Deus aponta qual é a saída. Ele utiliza um exemplo simples, porque naquela época eram muros de pedras, as pedras eram encaixadas umas nas outras, perfeitamente, mas em algum lugar do muro poderia não ter um encaixe perfeito e poderia ficar ali uma brecha. E aquela brecha, numa eventual batalha, o inimigo poderia usar para querer abrir o espaço, derrubar o muro e invadir a cidade. Então qual era o comum? Colocava uma pessoa, um vigia, para ficar lá
não é? Ou tapando a brecha, ou no mínimo de olho. Era mais ou menos como com a atalaia. A diferença do atalaia é que o atalaia ficava em cima do muro, numa torre de vigia, num lugar alto, para ver de longe o inimigo. Mas esse aqui ficava lá próximo do muro. Ele tinha que tapar a brecha, ou no mínimo ficar de olho, para o inimigo não entrar. Diga para a pessoa que está ao teu lado, você tem que tapar as brechas da tua vida. Ô pastor, o inimigo está doido para entrar. O inimigo está doido para entrar, saiba disso. Jesus deixou claro que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. E não pode achar brecha na tua vida. Ô querido, querida, vamos trazer a palavra para nós. Eu e você somos sacerdotes do Altíssimo. Eu e você temos que ser boca de Deus. Eu e você não podemos transigir a palavra. Olha aqui para mim, a palavra de Deus precisa ser verdade absoluta na nossa vida. Estava dando a aula agora há pouco e eu estava falando exatamente isso. Quem assistiu a aula ouviu, né? A palavra de Deus tem que ser verdade absoluta na nossa vida. O diabo trabalha para relativizar a verdade. Quando Jesus está diante de Pilatos, João 18, 36 em diante, Jesus vai dizer, eu vim para dar testemunho da verdade. E o Pilatos pergunta, o que é a verdade? Trocando em miúdos, o que é verdade para você, pode não ser verdade para mim. O diabo trabalha para relativizar a verdade. Querido, querida, essa palavra tem que ser verdade absoluta na nossa vida. E nós temos que buscar essa palavra e meditar nela dia e noite e distinguir o santo do profano. Uma pessoa que perdeu o temor de Deus, ela não discerne mais, ela não separa mais, isso é perigoso. Apocalipse, aliás, Hebreus 12 fala que nós não podemos ser profanos como Esaú, que trocou a bênção de Deus por um prato de lentilha. Ô querido, o diabo está trabalhando para você trocar a bênção de Deus por um prazer momentâneo. Você acha que o diabo quer ver você com um casamento abençoado? O diabo quer ver você vivendo a vida de aventuras, de adultério. Você acha que o diabo quer ver você santificado na graça? O diabo quer ver você vivendo uma vida de pecado. Você acha que o diabo quer ver você de pé na presença do Senhor? Ele quer ver você prostrado, caído, derrubado, acabado. Querido, a escolha é sua. Se você perseverar nessa palavra e ficar firme, o Senhor vai te renovar e vai te fortalecer. O inimigo pode se levantar e vai levantar, mas ainda que ele se levante, o teu Deus vai estar contigo para te dar vitória, para te fortalecer e te guardar. Você vai conseguir resistir. Tiago 4,7 deixa claro, sujeitai-vos pois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu só consigo me sujeitar a Deus com obediência, com fidelidade, com santidade, e assim fazendo, o diabo pode vir com o ataque que for, com a cilada que for, com a astúcia que for, eu não vou cair. Diga para a pessoa que está do teu lado, você não pode cair na cilada do diabo não, você não pode cair na esparrela do diabo não. Deus quer você de pé, Deus quer você orando, Deus quer ver você clamando, Deus quer ver você com todas as brechas tapadas e seladas. Não pode ter brecha não. Se a brecha for desse tamanho, o inimigo entra como escorpião. Se for um pouquinho maior, como serpente. Se for maior, como lobo. Se for gigante, como dragão. Essas comparações a gente vê ao longo da Escritura. Não foi Jesus que disse, Lucas 10, 19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. João 10, Jesus compara o diabo com o lobo. Em Apocalipse 12, vai falar do dragão. É Satanás. Diga para a pessoa que está ao teu lado, pode ter brecha na tua vida não. Não pode ter brecha, não pode ter brecha. É fácil a gente olhar só aqui para o passado, para a vida dos outros, o difícil é olhar para nós. A brecha é o pecado, a brecha é o pecado. Tem gente que ao invés de orar mais, dá brecha gastando muito tempo no celular. Tem gente que a brecha é a falta de oração. Tem gente que a brecha é ficar vendo o que não deve no celular. Querido, querida, não perde tempo vendo o que não deve. Se você sabe que se ficar só vai ver o que não deve, não fique só. Não é? Tem gente que a brecha passa 2 horas na frente da televisão vendo a novela, mas não passa meia hora orando. Até quando vai dessa brecha? Você acha que lá na novela eles estão preocupados em ensinar os valores da palavra? Lá na novela, né, muitas aí infelizmente, tem novela que é de Deus sim, ensina a Bíblia, a palavra de Deus tem, mas a maioria vai ensinar o adultério, vai ensinar o homossexualismo, vai ensinar e incentivar as drogas, o tráfico, a maldade, sim ou não?
Tem gente que lembra do rei do gado que passou tudinho, do Bruno Mezenga, da Patrícia Pilar, lembra de tudo, mas não lembra um versículo bíblico. Passa 2 horas vendo, vai gastar teu tempo vendo a La Casa de Papel, né? O que é que traz aquele seriado? O que é que traz? Uma quadrilha organizada de homossexual e lésbica que vai roubar o Banco Central da Espanha. É o que traz lá, estourou de visualização. Vivemos em dias em que tem série por aí e o diabo está escancarado, não tem mais segredo não. Lúcifer, bonitão, boa pinta, opa, né? Camarada malhado, bonito, estourou de visualização a série. Já se fala no tal efeito Netflix. Vai ver o que é isso. Vivemos em dias em que algumas pessoas vão para um programa, dentro de uma casa, cheio de câmera, para ganhar um prêmio de 1 milhão, dá uma audiência que quem fez o programa ganha 30, 40 milhões, e está uma massa vendo o que não presta, o que não deve, seminu. Diga para a pessoa que está do teu lado, tem que tapar as brechas. Quais são as brechas que precisam ser tapadas na tua vida? Deus quer gente, não só que esteja com as brechas tapadas, mas que se coloque de pé com fé, e acredite, e ore, e interceda, e clame, e creia. O meu Deus é vivo, é poderoso, Ele é o Criador do céu e da terra. Pode vir a luta que for, o problema que for, eu vou estar de pé. Deus quer ver você orando pelo teu marido, pela tua esposa, pela tua casa, pela tua família. Deus quer ver você clamando pelo teu vizinho. Sabe aquele vizinho que enche o saco? Sabe aquele invejoso? Sabe aquele colega de trabalho que quer te passar rasteira, que quer roubar o teu cargo, que fala mal de você? Deus quer ver você clamando por ele. Sabe aquele que você olha e diz, esse não tem jeito, é um sem futuro, é um zero à esquerda? Deus quer ver você clamando e orando e profetizando a bênção de Deus, né? Deus quer ver você clamando por essa cidade, por esse estado, por essa nação, profetizando, meu Deus, abençoa o nosso povo, abençoe, porque é isso que a palavra diz. Ora pelos governantes, por quem está em iminência. Agora, se eu tiver com brechas, eu não vou orar nem por mim, porque a brecha, que é o pecado, nos separa de Deus, nos afasta de Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado, Deus tem coisas gloriosas para fazer na tua vida. Deus tem coisas gloriosas para fazer. Agora eu tenho que querer e eu tenho que deixar, não é? O Senhor continua buscando pessoas que se coloquem na brecha. Leia comigo o que está escrito em Isaías 58. Isaías 58, estamos chegando ao final da mensagem. Nós vivemos em dias, amados, que infelizmente quando se prega sobre o pecado, antigamente se pregava sobre o pecado, havia choro, arrependimento, quebrantamento. Hoje em dia tem gente que se falar de pecado vai embora da igreja e vai para outra, porque não quer ouvir. Vivemos em dias em que o diabo tem agido de maneira hostil, constante, para destruir o evangelho, para acabar com os valores de Deus. Vivemos em dias de igrejas com 2 homens, 2 mulheres, Bíblias distorcidas, removeram os versículos que falam de pecado. Vivemos em dias, não, tem que ter tolerância, tem que ter amor. Deus é amor? Está escrito que Ele é amor, mas Ele também é santo e Ele também é justo. Encontrou Isaías 58? Versículo 11, o Senhor te guiará continuamente. Diga para a pessoa que está do lado, você não está só não, você não está desamparado, você não está largado, você tem um Deus que é vivo e poderoso, que te pega pela mão e te guia e te conduz continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos. Minha gente, vivemos em dias de depressão, vivemos em dias de gente que a alma está como um deserto, só areia, só pedregais, não tem nada. O Senhor quer fartar a tua alma. O salmista vai dizer, não é, que assim como o cervo brama pelas águas, a minha alma tem sede de ti, Senhor. Salmo 42, vamos continuar a leitura. E fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos. Diga para a pessoa que está do teu lado, Deus vai te fortalecer hoje. Deus vai te fortalecer hoje. O que é os ossos no nosso corpo, minha gente? O que é o esqueleto do nosso corpo? É estrutura, é o que mantém de pé, é estrutura, não é? Tem o esqueleto, depois tem a carne, os músculos, não é? A pele, no meu caso uma gordurinha,
não é? Mas é o esqueleto que sustenta esse negócio todo. Tem uns tem menos, tem uns tem mais, enfim, é o esqueleto que segura tudo, não é? Que mantém a estrutura. Então, quando Deus diz fortalecer os teus ossos, Deus quer ver você estruturado, Deus quer ver você de pé. Lembra lá do Ezequiel? Deus vai dar a ele uma visão gloriosa de um vale de ossos secos, sequíssimos, e Deus pergunta: podem reviver? Ele diz: eu não sei. E Deus fala: profetiza. E ele profetizou, e aqueles ossos se juntaram e se colocaram de pé, e depois veio carne, e depois veio nervos, e depois veio pele, e ele profetizou de novo, e veio o Espírito, e se tornou um exército grande. Deus quer ver você forte e firme na presença dele, cheio do Espírito do Deus vivo. Continuando: fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Olha só, tem gente que a alma está árida, está seca. Como é que você vê uma pessoa assim, pastor? Pelo aquilo que fala. Sabe aquela pessoa, antigamente um cidadão aí, um comediante, que dizia assim: tolerância zero. Você lembra disso? Tem gente que está igualzinho. Vemos a geração do estresse, vemos a geração da tolerância zero. Esses dias, ali na Vila Dirce, estava passando na rua, e um cidadão deu seta no carro para entrar para a farmácia. Só que ele parou muito em cima, o motoqueiro vinha, e o motoqueiro desviou com tudo, e quase caiu. E o motoqueiro soltou um palavrão, o cara do carro soltou outro, e encostou o carro para a farmácia. O motoqueiro voltou, e eu estava passando, presenciei tudo, um pouco de trânsito. Eu falei: meu Deus, vai sair briga aí. Não sei se saiu, porque eu fui minha viagem, fui embora, mas eu não duvido que tenha saído, porque eu já vi em outras ocasiões o motoqueiro descer e pegar um capacete e pá no carro e quebrar, não é? Mas voltando aqui, a alma de muita gente está árida, está seca, o estresse domina e impera. Cuidado para não acontecer isso com você. Nós vivemos em dias, por um lado a tecnologia é boa, ajuda, facilita, mas por outro, não é, gera crise. Já ouviu falar de Augusto Cury? Ele desenvolveu a teoria da síndrome do pensamento acelerado. Tecnologia demais, o cérebro não desliga, o pensamento vai a 1000 por hora. Vivemos em dias de muita gente que para dormir, se não tomar um remédio, não dorme. Já reparou? Isso é geral, não é? O brasileiro gasta em média 5 horas por dia diante de um celular. Olha só. Vamos continuar a leitura então. Versículo 12 agora. E os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de roturas e restaurador de veredas. O que é o reparador de roturas? Lembra as brechas do muro? O reparador de roturas é aquele que vai tapando as brechas, é aquele que não deixa brecha. Deus quer ver na tua vida uma pessoa que tapa as brechas, uma pessoa que ora, uma pessoa que jejua, uma pessoa que se santifica, uma pessoa que busca Ele, que se esforça na presença dEle, que persevera na fé, que não recua diante das dificuldades, mas acredita: o meu Deus está comigo, Ele é vivo e poderoso, tem para mim uma vida vitoriosa nesta terra, e tem a maior de todas as vitórias, que está com Ele por toda a eternidade. Tem que se colocar na brecha, e tem que orar, e profetizar, interceder, e acreditar. A vitória virá nessa vida, e a vitória chegará na tua casa, na tua família, e chegará para toda a eternidade. Quem entendeu, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. O diabo quer que você dê brecha, Deus quer que você tape as brechas, e aí a escolha é sua. Nesse tempo de Ezequiel, no tempo de Jerusalém, Deus procurou alguém que tapasse as brechas, mas Ele não encontrou. Nos nossos dias não é diferente. Ele quer ver gente que se coloca na brecha, gente de fé, gente que ama a justiça, que ama a palavra dEle, que ama a verdade do Senhor, que é absoluta. O diabo trabalha de maneira avassaladora, trabalha de diversas maneiras, em várias frentes. De um lado, o diabo trabalha para desconstruir a palavra de Deus, tem sistemas aí, não é? Ideias aí,
que não admitem Deus no governo, sistemas e ideias que não admitem religião, palavra de Deus, que dizem que família entre homem e mulher é algo arcaico, antiquado. Vivemos em dias em que querem acabar com a família. Vivemos em dias de gente aí invadindo igrejas e atrapalhando o culto, proibindo o culto, né? Pesquisa na internet, há poucos dias atrás em Curitiba, invadiram a igreja para que não houvesse lá o culto, era uma igreja católica, né? Nos tempos passados, um pastor, ele disse assim: enquanto está na casa do vizinho e eu não falo nada e eu não me movo, pode chegar na minha casa, não é? Estão já entrando, estão já fazendo. O tempo do fim se aproxima. Tudo isso tem que acontecer. Os sinais estão aí, não é? Os sinais estão aí, mas Deus já preparou a Jerusalém celestial. Esse mundo vai queimar, vai ruir, vai perecer, mas quem estiver na brecha, estiver de pé, não vai perecer não, vai estar firmado no Senhor, vai vencer as batalhas dessa vida e vai ter a maior de todas as vitórias, que está com o Senhor. O diabo, por outro lado, trabalha para trazer o desânimo, para trazer a depressão, para trazer o desespero, diversas maneiras. Você vai deixar o inimigo vencer? Deus já tem vitória para você. Levante as mãos e declare comigo: o Senhor já me fez mais do que vencedor. Diga comigo: eu vou tapar todas as brechas da minha vida, em nome de Jesus, e profetizo vitória sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha nação. Amém? Nós vamos orar por isso agora, mas antes de orar, creia, Deus quer ver você com todas as brechas tapadas. Isso depende de você, não é? Deus quer te revestir, Deus quer fazer de você um manancial de águas vivas, um jardim regado, e não uma terra árida e seca. Nós vamos orar.